Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar a trabalhar num ambiente de linguagem de programação C. Já esgotamos aí o nosso conteúdo na parte de Portugal. Já aprendemos aí a fazer algoritmos, usar os conceitos de lógica. E aí agora vamos trabalhar com um outro compilador C. No nosso caso, vamos adotar o CodeBlocks. E eu vou mostrar hoje, então, diversas etapas, desde a instalação do CodeBlocks, como utilizar ele, e vou iniciar mostrando algumas diferenças entre a linguagem C e o Portugal, deixar aí algumas links para vocês darem uma lida e conhecer um pouco mais nessa parte inicial do C. E aí, a partir da próxima aula, a gente já começa a usar um programa de conversão que vai permitir converter aqueles exercícios que a gente fez em Portugal na sintaxe da linguagem C, e aí trabalhando direto com o compilador CodeBlocks. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou mostrar de onde vocês podem baixar o compilador CodeBlocks. Ele trabalha tanto com a linguagem C quanto a linguagem Java e outras linguagens também. Ele é um software livre, pode ser baixado aí sem problema algum e também tem versões tanto para ambiente Linux, Windows, etc. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês podem encontrar o CodeBlocks, colocando aqui no Google, né? CodeBlocks. Aí já vai aparecer aqui, ó, esse site, e nessa opção de downloads, aí vocês vão encontrar aqui a parte dos binários, download binário. Clica aqui no download binário. Aí vocês vão ver que para ambiente Windows, por exemplo, tem diversos arquivos aqui, diversas opções de compilação. É muito importante que vocês adotem não essa primeira aqui, setup normal, e sim essa a quarta linha. CodeBlocks 20.3 min.gw setup exe. Então, optem por essa instalação aqui, por quê? Porque nessa opção aqui vem junto um compilador GW, que é o que ele fala aqui embaixo, ó, esse min.gw aqui. Então, usem sempre essa quarta linha aqui, pode ser deste site aqui ou desse outro, clicando aqui, vai levar lá para o site e vai permitir baixar um arquivo que é um setup. O arquivo vai vir para ser instalado, aí é só clicar duas vezes em cima dele, seguir os procedimentos, vai fazer a instalação. Então, lembrando, né, optem por esta versão aqui, CodeBlocks 20.3, min.gw. Esse min.gw é que vai ter junto o compilador C que a gente precisa para trabalhar com CodeBlocks. Se colocar nessa primeira aqui, ele vai depois, na hora de executar, dizer que não tem o compilador GW. Então, é por isso que a gente opta por essa quarta linha. Ok, feita a instalação, então, você vai ter alguma coisa do seguinte tipo. Deixa eu mostrar aqui o CodeBlocks. Clicando duas vezes, é esse ícone aqui que vai ser instalado, aparece essa execução aqui do CodeBlocks. Ele é um programa bastante completo, ele trabalha com projetos, mas nós vamos utilizá-lo de uma forma mais simples. Ele tem aqui, ó, diversas janelinhas, ele começa com essa Start Here. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos aqui na opção New File. Lembra que no cantinho esquerdo, né, aqui, logo abaixo tem New File. Não é no própria aba do File, é uma abaixo, New File. Clicando aqui, ele pode criar o quê? Um empty file, ou seja, um arquivo vazio, pode criar uma classe, um projeto, uma série de outras alternativas aqui de template,
nós vamos à maneira mais simples, que é esse de um arquivo vazio. Então, empty file, pronto, está aqui, ó, ele criou sem título, um title. E aqui você pode digitar o seu programa. Linha 1, linha 2, linha 3. Com isso, você pode ter um editor para trabalhar com esse programa aqui, um title 1. Repetindo, então, neste new file aqui, um empty file, que é um arquivo vazio. Vamos usar sempre essa forma. Dessa maneira, a gente vai conseguir trabalhar com os arquivos aqui de diferentes... Por exemplo, na lista 1, eu posso ter a questão 1, questão 2, questão 3, bem semelhante como a gente trabalhava com o Portugal, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Eu vou trazer um arquivinho já que está na sintaxe adequada para a gente poder trabalhar. Então, deixa-me ver aqui. Recente files, aqui tem um. Vamos botar este daqui, ó. Por exemplo, ó. Eu trouxe um arquivinho aqui, que eu já tinha ali. Uma coisa interessante. A terminação do arquivo é sempre .c. Veja que esse aqui é da lista 1, a questão 1. Vocês logo vão lembrar, aquele programa que calcula a área de um triângulo, né? Então, veja que eu já estou mostrando aqui um exemplo primeiro daquela nossa lista 1 de exercícios. Algumas coisas interessantes. Você tem aqui no C a inclusão desses header files. Então, por exemplo, include stdio.h e include stdlib.h. O C tem muitas bibliotecas intrínsecas, bibliotecas que são usadas, e essas duas são bastante padrões, standardlib e standard.io. Então, dependendo dos comandos que você vai usar aqui, na verdade, você está usando funções dessas bibliotecas. Então, podem colocar em todos os programas de vocês, no início, esse jogo da velha, né? Include stdio.h e stdlib.h, nessa sintaxe aqui. Isto diz ao compilador que ele tem que incluir códigos que estão nesses headers aqui para as chamadas das bibliotecas que vão ser eventualmente usadas aí. É um padrão. Depois, assim como a gente tinha a função início, aqui a gente tem a função principal, main. Então, aparece aqui, ó, main, abrir parênteses, fechar parênteses, abrir chaves e fechar chaves. Veja aqui, ó, também ele mostra, né? Eu cliquei nessa aqui, a chave correspondente está lá. Se eu clicar num parêntese, o correspondente do outro parêntese. Aqui, por exemplo, eu cliquei nesse parêntese aqui, o correspondente está mostrando aqui. Aí, a codificação normal dos comandos. Outras características. Na linguagem C, todos os comandos terminam obrigatoriamente com ponto e vírgula. Então, veja que aqui foi colocado um ponto e vírgula nessa definição. Na linha seguinte tem um ponto e vírgula, aqui também. Então, isso é uma coisa importante que vocês vão começar esquecendo logo no início. Ó, mas tem ponto e vírgula no final de cada instrução. Isso aí é outra característica bem importante. As definições, a sintaxe, ela é um pouco diferente quando você está trabalhando com C, porque até agora a gente trabalhou sempre com os comandos, a sintaxe em português. Então, eu vou mostrar algumas diferenças aí que são básicas, mas antes disso, vamos explorar o nosso menu aqui para compilar, executar e fazer essas operações. Então, uma vez que eu tenho aqui o meu código pronto, eu preciso compilar. A compilação é esta engrenagem aqui, ó, onde aparece build. Então, nessa engrenagem, eu vou compilar. Depois de compilado, que tiver certo, eu posso executar. A execução é nessa outra verdinha, onde tem run. E, eventualmente, eu posso fazer as duas coisas simultaneamente, ou seja, compilar e executar. Então, fica a critério de vocês. Pode sempre executar e compilar ao mesmo tempo, ou pode só compilar e depois executar. Eu vou fazer aqui
só a compilação por enquanto, build. Então, o que acontece? Uma vez feita a compilação, aqui embaixo é que ele vai mostrar nessa janelinha de baixo aqui, ó, as mensagens dessa parte de compilação. Ele deu um warning não tem problema nenhum, é só um aviso, né? E ele diz que terminou, tem 0 erros, um warning, e levou tanto tempo. O importante é chegar aqui em 0 erros. Eu vou fazer um erro, por exemplo, eu vou tirar esse ponto e vírgula daqui e vou compilar de novo. O que vai acontecer? Ó, ele deu um erro aqui, ó. Erro, ele esperava ponto e vírgula antes do área, na linha 13. Então, ele me avisa qual que é. Está aqui em vermelhinho, ele diz o erro. Agora, vocês vão ter que aprender a ler em inglês esses erros e interpretar, né? Então, ele esperava um ponto e vírgula. Muito bem, vamos corrigir isso aqui. Vamos botar um ponto e vírgula aqui. Colocado o ponto e vírgula, a gente pode salvar essa versão, seria aqui, ó, save, simplesmente clicando aqui, ou, depois de salvar, executar, build, ok, agora tem 0 erros. Se tem 0 erros, eu posso executar. Então, eu vou executar com esse run. A hora que eu executo, vem uma janela, que é essa janela preta, né, como se fosse uma janela do DOS, justamente com a interação teclado, vídeo, como a gente tinha no Portugal, que ficava embaixo, aqui uma janela separada. Conforme o valor da base, eu vou informar a base 10. Conforme o valor da altura, eu vou informar 10 também. E aí, o valor da área calculada, 50. Então, ó, se eu pressionar qualquer chave, ou qualquer tecla, né, dar um Enter ou um espaço, eu vou dar um espaço aqui, ó, ele sai daquela janela e volta para o meu ambiente de compilação, onde eu tinha o meu programa, ok? Algumas coisas interessantes. Quando você está compilando um programa desse, ele gera agora um objeto e gera um executável, um .exe. A gente não tinha isso lá no Portugal. Lá, ele simplesmente rodava, interpretava e executava. Aqui, no C, usando o CodeBlocks ou qualquer outro compilador C, você sempre vai ter um programa executável. Esse programa executável você pode botar num pendrive, por exemplo, mandar para alguém. Aí essa pessoa lá que recebeu o executável, quando ela mandar executar esse programa, vai aparecer exatamente isso daqui. Não tem o código-fonte, aquilo que vocês escreveram, não vai só o executável. A pessoa pode fazer a execução do programa e ver o resultado, somente dessa maneira, ok? Outra coisa interessante que é importante vocês saberem é o seguinte, eu vou fazer uma alteração aqui, ó, o valor, vou escrever calculado, o valor calculado da área, o valor vou botar aqui o valor final, só para aparecer o valor final da área calculada igual a tanto. Muito bem, eu fiz a alteração aqui no código-fonte. Se eu simplesmente mandar executar no run, o que vai acontecer? 33, 33, ó, o valor da área calculada. Ele não refletiu aquela alteração, por quê? Porque eu não compilei, eu simplesmente mandei executar. E ele está executando a versão antiga, que estava ali no meu diretório. Por isso que não mostrou esse valor final. Sempre que eu fizer uma alteração, lembrem de vir aqui, por exemplo, e fazer compilação e execução. Agora sim, ó. Então, feita a compilação e execução, eu boto aqui 4, o valor final. Agora sim, ó, o valor final da área calculada é tanto. Então, só para mostrar esse detalhe. Muito bem. Vamos dar uma olhada nas coisas que são básicas para começar a trabalhar nesse ambiente. Então, deixa eu mostrar algumas diferenças aqui. Diferença entre o Leia, no caso do Portugal, e o scanf.
O correspondente à leitura, né, seria scanf. Então, você tem aqui no Portugal, inteiro A, está definindo a variável A, e leia A. Essa é a forma. Como que seria na linguagem C? O inteiro vai ser int, é assim que a gente representa um inteiro, e, ó, lembra do ponto e vírgula, então vai ter que ter int A, ponto e vírgula. O equivalente ao leia A é essa instrução scanf. O scanf nada mais é do que uma chamada de uma função que vai fazer essa leitura. E apareceu uma coisa diferente aqui, ó, e-comercial A. Por quê? Porque o scanf é uma função que ela recebe como parâmetro o endereço da variável A. Então, sempre que você for ler uma variável, vai ter que botar um e-comercial na frente da variável. É um padrão. Depois vocês acostumam, sempre que trabalhar com scanf, usa-se um e-comercial na frente da variável. Ok? Essa é a primeira diferença aí entre o leia e o scan, quer dizer, para fazer uma leitura, né? No caso do Portugal, leia, e no caso do C, scanf. Scan, da leitura do scanf. Muito bem, vamos ver o printf. Na verdade, estamos falando da diferença entre o escreva no Portugal com o seu correspondente na linguagem C, que é o printf. Então, aqui ó, no Portugal, eu tenho essa forma, e na linguagem C, eu tenho essa da direita. Então, vamos lá. Onde eu tenho aqui inteiro i igual a 5, isso tem que escrever no C, int i igual a 5, ponto e vírgula. Não esqueça do ponto e vírgula. Real, b igual a 12,5, aqui ele se transforma em float. Float, b igual a 12,5. É tudo minúsculo, tá? É por causa do Word aqui que ele fez maiúsculo, mas é tudo minúsculo. Eu tenho um escreva i. Isso vai se transformar no printf. Aqui aparece a primeira diferença. No nosso Portugal, a gente simplesmente usava o escreva, abrir parênteses e a variável. Aqui, ó, eu tenho que associar o formato sempre. Então, a sintaxe é essa daqui. Printf, abre aspas duplas, eu tenho um formato, e o formato aqui eu tenho que dizer que é do tipo inteiro. Então, %d vai ser usado sempre que você quer escrever uma variável do tipo inteiro. %f de float vai ser usado sempre que você quer escrever uma variável do tipo real, que aqui a gente representa como float. Então, se eu quero fazer um printf do b, eu sou obrigado a botar um %f. Se eu quero fazer o printf do i, que é inteiro, né, um int, é o identificador %d, que é o tipo de formato, ok? Agora, outras diferenças. Eu tenho aqui no Portugal, por exemplo, escreva o valor de i igual, e aí a gente mostrava aqui o i para ele concatenar este conteúdo do i, né, logo depois do sinal igual, ok? Como que fica isso no outro lado lá, no C? Ele tem essa característica agora. O C sempre vai ser um literal, esse literal vai estar entre aspas, aspas duplas, né? E eu tenho a frase aqui, ó, o valor de i igual %d. Eu vou inserir no meu texto, inserir no lugar onde eu quero que apareça o valor daquela variável i, eu vou inserir o formato. Aqui eu não tinha nada para inserir no texto, então simplesmente tinha o formato. Mas aqui eu tenho um texto, o valor de i igual %d. E aí, depois que fechou esse abre aspas e fecha aspas, que só tem um literal, só tem um texto, eu tenho a variável, vírgula i. No caso desse exemplo aqui, ó, escreva, nova linha, i igual o valor do i, b igual o valor do b. Então, ele vai concatenar e colocar, depois deste literal i igual, o conteúdo da variável a, em seguida vai colocar o literal b igual e o conteúdo da variável b. Como que fica aqui no C? É um texto único. Então, o texto único começa com abrir
aspas duplas e fechar aspas duplas. As variáveis todas ficam aqui à direita. Então, eu tenho duas variáveis que vão ser impressas neste comando, que é o i e o b. E onde é que essas variáveis elas vão ser incluídas no texto? De acordo com os percentes aqui, ó, %d e %f. Então, veja que no primeiro %d vai incluir essa variável i. O conteúdo de i vai nesse ponto aqui. E no lugar do %f, o conteúdo de b vai ser incluído. Esses %d e %f tem que ser correspondente ao tipo de variável. %d por causa que o i é int e %f porque o b é do tipo float. Então, tem sempre essa característica, né? Genericamente, mostrei aqui embaixo, né, você pode ter um texto 1 e uma variável 1, texto 2 e uma variável 2. É o comum que a gente tem praticado nos nossos programas quando está trabalhando no Portugal. Texto variável, texto variável. Como que fica isso agora no uso do Code Blocks com linguagem C? Sempre vai ser um único texto e formato. É um só. É um abre aspas e fecha aspas. Só tem uma vez esse abrir e fechar. E é sempre aqui no início, né? Texto e formato. E aí depois as variáveis. Variável 1, variável 2, quantas tiverem, né? Então, exemplificando aqui, eu tenho um texto 1 e aí o lugar onde vai ser inserido a minha variável 1, que é a primeira. Um texto 2 e um %d, o lugar onde vai ser inserida a variável d, a variável v2, né? Então, o %d, no caso de inteiro, assumindo aqui que v1 e v2 são inteiros. Se v1 e v2 fosse float, seria %f. Mas então é entender que você só tem um texto e dentro do texto você marca, insere, né, os formatos e é neste ponto específico que vai ser inserido o valor dessas variáveis de acordo com esse formato. Ok? São essas as diferenças aí que a gente tem na hora do escreve e do printf. E lembrando, né, tudo terminando com ponto e vírgula. Todos os comandos aqui no C terminando com ponto e vírgula. Só por curiosidade, qual que é a sintaxe do Portugal e da linguagem C? Então, ó, vocês vão logo descobrir que quando eu definia no Portugal uma variável do tipo inteiro, aqui eu vou definir uma variável do tipo int. Se era do tipo real, vai ser uma variável do tipo float. Se fosse um caractere, aí você define aqui como sendo char, é o equivalente ao caractere. O comando leia, a gente já viu que corresponde ao scanf na linguagem C. O comando escreva corresponde ao printf. E outros comandos que vocês já conhecem, o para, por exemplo, para variar, né? O para vai ser lá no C, o for. Quando você vai fazer testar uma variável, né? C é uma variável igual a CI maior que 10, alguma coisa assim. Este C aqui, agora no nossa linguagem C, é if. Tinha o senão, lá nas condições, quando não era válido o senão, né? Aqui vai ser else. Aquele comando enquanto i menor que 10, por exemplo, né? Aqui é while. Então, é simplesmente a equivalente em inglês, né? E o return, em inglês também, return. Então, veja que agora, com a linguagem C, nós vamos trabalhar com essa sintaxe aqui, usar essas palavrinhas em inglês. E tem o correspondente no Portugal, como vocês já estão acostumados. O importante é que a lógica vai ser exatamente igual. A estrutura do programa também é igual. O que vai mudar é que você agora vai ter ponto e vírgula nos finais e vai ter estes termos em inglês no lugar desses termos em português. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso Code Blocks, né? E a gente tem, então, este primeiro exemplo aqui, que seria o correspondente da nossa lista 1 lá, para fazer esta rotina, né, que calcula aí
a área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2, ok? Bom, outra sugestão que eu vou deixar aqui é que vocês trabalhem com esse tipo de compilador, tentem fazer, por exemplo, a questão 2 dessa lista 1, que é bem simples também. Verifiquem o código que vocês têm lá em Portugal e tentem fazer a conversão, trocar aí essas palavrinhas, né? Justamente para fazer ficar dentro desse padrão da sintaxe aqui do C e compilar e executar, verificar um pouco o treinamento de uso desta ferramenta aqui, tá? Então, repetindo, né? O importante é este engrenagemzinho para compilar, este outro para executar, ou simultaneamente compilação e execução, e o resto, por enquanto, não há necessidade aí de vocês estarem preocupados, né? Lembrando que para criar um arquivo novo, seria alguma coisa do tipo assim, arquivo vazio, empty file, né? E agora eu vou começar alguma coisa do zero, eu vou só aproveitar isso daqui para fazer um pedacinho e mostrar. Dei Ctrl C, Ctrl V. Eu vou deixar aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos botar um int i, ponto e vírgula, um for i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 10, ponto e vírgula, i mais mais. Vou mostrar para vocês aqui, vai dentro desse for abrir chaves, né? Ele já criou novo. Vou dar um tab aqui. Melhor, vou deixar abrir um espaço em branco aqui. Vou fazer simplesmente um printf. Printf, ó, ele já traz aqui alguma ajuda de como que é, né? Na hora que você vai colocando. Printf. Eu vou botar um espaço em branco, um %d, e aí, em seguida, eu vou imprimir a variável i. Ponto e vírgula. Aqui depois desse abrir chaves não vai ponto e vírgula porque é um bloco, tá? Então os pontos e vírgula vão depois de cada comando individual. Vou apagar isso daqui. Teoricamente, ele deveria escrever esses números todos aqui. Ele está sem nome, eu vou mandar compilar. Ó, como não tinha nome nenhum, ele precisa ter um nome para mostrar aí onde que está este programa. Se não colocar nada, ele vai ficar aqui sem título, title 2. Eu vou chamar de teste 2. Teste 2. Veja que ele está colocando aqui num diretório já específico. Eu poderia escolher em qual diretório que eu quero salvar, criar uma pasta, fazer direitinho, né? Eu acho que até vou fazer isso daqui. Eu vou colocar numa pasta nova. Então, deixa eu subir aqui. Área de trabalho. Nessa área de trabalho aqui, eu vou colocar uma nova pasta. Aí, ó, nessa nova pasta eu vou botar aqui CodeBlock. Só para mostrar para vocês que depois eu quero mostrar o que ele gerou de conteúdo também. Então, dentro dessa pasta CodeBlock, agora,
abrindo aqui a pasta CodeBlocks, eu vou ter o teste 2. Eu vou salvar. Beleza, então, ó, agora esse teste 2 está lá naquela pasta, né? Ele compilou, só tem um warning, nenhum erro, vai funcionar. Então, eu vou executar, ou compilar e executar, né? O que acontece? Aqui está o resultado. Não apareceu nada. Vamos ver. Float for i igual a 1, quanto i for menor que 10 e mais. Printf %d. Vamos executar e compilar de novo. Por alguma razão, está dando... Opa, vamos ver uma coisa aqui. Include float. O que ele está querendo fazer? Agora eu mandei só executar e ele mostrou lá. 01239. Às vezes dá algumas falhas. Vamos tentar aqui de novo. É engraçado, quando manda compilar e executar, ele não está funcionando. Deve ser algum bugzinho aí do nosso CodeBlocks. Vamos fechar esse cara. Mas, uma vez compilado, sem problema, executou. Teve aqui, tipo 0. Ele não está nem permitindo. Foi sinalizado, deu problema no próprio na execução. Vamos ver. Aqui tem alguma situação de erro aqui. Mas o código está correto, né? Vamos tentar compilar esse daqui e executar esse, mas sem problema, esse aqui está legal. Mas o que eu queria mostrar, então, este aqui, uma vez que ele foi compilado, vamos ver o que ele gerou lá nossa área. Nós criamos uma pasta aqui, chamada CodeBlocks. Dentro dessa pasta, eu tinha o meu teste2.c, que foi o programa fonte. Quando você compila, ele gera um objeto, que é esse teste2.o, e este daqui, que é o executável. Então, teoricamente, se você clicar 2 vezes aqui, ele vai executar. Como é uma versão do ambiente DOS, deixa eu colocar aqui no modo de comando, cd barra, lá na nossa pasta CodeBlocks, né? Vamos ver o nosso CodeBlocks aqui. Ele está dentro da área de trabalho. Não vamos conseguir chegar por aqui. Este cara aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Edit. Eu queria abrir este cara aqui na área de trabalho, né? Aqui, Open. O meu CodeBlocks. Quando eu tento executar esse cara aqui, executar como administrador. Ele tem que estar no formato do DOS para simplesmente executar. Eu clico 2 vezes, ele executa, mas já fecha a janela. Então, não...
não consigo chegar lá. Fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Deixa esse C ali, vamos botar nosso code blocks. Esse teste 2.c, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar ele. Save file as. Eu vou chamar de teste 3 e vou colocar ele não na área de trabalho agora, e sim no C. Aqui, ó, esse computador C, teste 3. No teste 3, vamos colocar direto aqui, ver se ele... ele não deixa, não dá permissão aqui. Então, vamos fazer uma nova pasta. Code block. Agora, dentro dessa aqui, ele deve permitir salvar. Muito bem. Então, fazendo de novo, nossa compilação e execução, compilou o teste 3, agora ele mostrou ali os números. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Então, vamos lá. Agora eu tenho cadê no Code Blocks. Cadê a nossa pasta aqui? Cadê barra? É um diretório que a gente fez aqui chamado Code Blocks. Ele não colocou lá. Não ficou nesse ponto aqui que eu queria. De qualquer forma, o que eu queria mostrar é que ele tem um executável que pode ser enviado para ser executado em qualquer outro ambiente, né? Desde que esteja no DOS, na linha de comando ele vai executar. Bom, vamos adiante então. Deixa eu mostrar para vocês um outro ponto que eu gostaria que vocês dessem uma acompanhada e ler um pouco sobre essa apostila aqui, ó. Esse site é o seguinte. No site www.goulart.pro.br. Entrando nesse site aqui, esse é um site muito antigo, quando eu lecionava a linguagem de programação C, e aqui vocês têm aqui em aulas, essa parte aqui, ó, programação C, uma apostila de programação C. Então, clicando aqui, eu queria que vocês olhassem pelo menos essa parte inicial aqui, um programa em C, programação básica, só esses dois aqui. Dá uma lida nesse contexto aqui, seguindo o que tem aqui, vendo essas informações, seguindo aqui para conhecer essa parte teórica. E aí, depois, com esses dois aqui, a gente já tem algumas informações interessantes. Eu queria que vocês lessem esses dois, o programa em C e programação básica em C. E aí, na aula seguinte, a gente já começa a trabalhar convertendo os programas que a gente tem em Portugal, fazendo com que a gente possa trabalhar com aqueles códigos já existentes, né? E trabalhando com esses códigos, a gente vai poder direto usar o Code Blocks a partir daquela sintaxe que tinha no Portugal, convertendo e fazendo apenas alguma complementação. Complementação vai ser botar os pontos e vírgulas e acertar os formatos. Então, na próxima aula, eu mostro aí como fazer a utilização dessa ferramenta de conversão, disponibilizo
e nós vamos passar a trabalhar, então, com essas listas, exatamente usando o ambiente de CodeBlocks, com todos os códigos que a gente já realizou até agora. É isso. Obrigado por enquanto e até a próxima aula.